palavra de Deus diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, verso de número 23. O Senhor Jesus fala sobre algo que nós já ouvimos falar muitas vezes, que nós às vezes nos lamentamos, que nós às vezes não entendemos, que nós não fazemos diferenciação entre o que é nosso e o que é dos outros. Jesus, se dirigindo a uma multidão, ele fala sobre levar a cruz. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, todo dia, a sua cruz e siga-me. Essa palavra de Jesus, ela nos traz a memória, ela nos traz a reflexão. Três coisas que ele coloca neste versículo. Primeiro, negue-se a si mesmo, deixar o velho eu. Isso me fala de regeneração, de ser uma nova criatura, de negar-me a mim mesmo. Segundo, de tomar cada dia a minha cruz, a sua cruz. Isso me fala de consagração. Aquele velho eu tem que morrer todo dia. O velho Jefferson, o velho homem, a velha mulher tem que morrer todo dia. Porque o velho homem, ele quer de vez em quando ressuscitar, se levantar, explodir, ficar bravo. Quantos crentes saem às vezes de um culto consagrado e levam uma fechada no trânsito, e em alguns minutos tudo que o novo homem conquistou, o velho homem faz ele perder. Quantas vezes você em casa está até em consagração, está ouvindo a palavra, de repente acontece um fato, uma circunstância que faz com que você perca a comunhão rapidamente. O velho eu, o velho homem, o velho Jefferson, a velha mulher, a velha você quer ressuscitar. Então quando Jesus diz tomar cada dia a sua cruz, ele está falando de consagração. E por fim, ele fala: e siga-me. Seguir a Jesus envolve determinação, aquela determinação própria que nós temos que ter para seguir a Jesus, para nos colocarmos como seus discípulos, como seus apóstolos, como seus filhos. Nós entendemos isso como um dever individual que nós temos. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é a individualidade que o texto nos traz. Em todo momento nos remete ao dever individual de cada um. Nós podemos até pedir ajuda para carregar a cruz. Há uma canção que diz que há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda. Até Jesus teve ajuda em determinado momento na sua caminhada para carregar a cruz. A Bíblia diz que constrangeram um certo Simão Cirineu, um homem que estava ali assistindo o espetáculo. De repente Jesus cai e os soldados constrangem este homem, e por um pedaço daquela caminhada dolorosa, da via dolorosa, aquele homem chamado Simão ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus teve a sua cruz individual. Em determinado momento ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele completa dizendo que não se faça a minha, e sim a tua vontade. Deus entendia e Jesus entendeu que aquela era a cruz que ele teria que carregar. A cruz não está relacionada apenas com sofrimento, vai além disso. A cruz está relacionada com propósito. Tomar a cruz significa caminhar para a execução. Levar a cruz não é só começar carregando, é sim terminá-lo.
Jesus teve a sua cruz individual. Ele a levou, ele carregou. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa cruz de levar as nossas transgressões, ser moído pelas nossas iniquidades, era só dele. Ninguém mais poderia levar essa cruz a não ser Jesus, e ele carregou. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e até a morte de cruz. Mas no versículo que nós lemos em Lucas 9, 23, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades, que eu já estou falando sobre elas. Primeiro, a cruz não está relacionada apenas com sofrimento, vai além disso. Ela está relacionada com propósito. Quando nós ligamos a cruz que temos somente a sofrimento, temos que tomar cuidado, porque o sofrimento é uma etapa da caminhada com a cruz, é uma parte do caminho, mas não se trata propriamente da cruz em si. Quando falamos de cruz só por sofrimento, eu sentencio carregar a cruz somente enquanto estou sofrendo. Esta cruz me traz o sofrimento, aí acabou o sofrimento, eu deixo a cruz de lado e abandono Jesus. Por isso eu tenho que entender que cruz não está relacionada com o sofrimento, ela está relacionada com propósito. Há um propósito de Deus na tua vida, na cruz que você tem, na cruz que você carrega, na cruz com a qual você caminha. O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: eu já estou crucificado, com o seguinte propósito: para que Cristo viva em mim. Há um propósito na tua vida. Você nasceu com propósito, você está nesta família com propósito, você está nesta igreja com propósito, eu estou neste altar com propósito, você está me assistindo com propósito, você se entregou a Jesus com propósito, você não veio por acaso. Pastor, eu fui fruto de uma relação onde alguém não se preveniu e eu nasci. Você está aqui com um propósito. A sua cruz tem um propósito. Descubra o seu propósito. Por que Deus permite que eu tenha esta cruz? Há um propósito nisso. Quando eu descubro o propósito de Deus na minha vida, quando eu sou movido por propósito, eu não sou movido por oportunidade. Há pessoas que eles são movidos por oportunidade. Esses dias nós estávamos no carro e o Dr. Roberto Freitas, nosso irmão, comentou comigo sobre Esaú e Jacó. Todos conhecem a história desses 2 irmãos que um vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele chegou com fome, o Jacó estava cozinhando uma sopa de lentilha, e eles: que sopa maravilhosa, me dá um pouco dessa sopa. E o Jacó disse: eu dou, mas eu quero algo em troca. O quê? A sua primogenitura, a bênção de ser o filho primogênito. E o Esaú diz assim: que me vale a primogenitura? Isso aí eu só vou pegar ela daqui muitos anos, quando o pai morrer. Eu estou com fome agora. Me dá a sopa e a primogenitura é tua. Ele trocou o propósito pela oportunidade. Pessoas que trocam propósito por oportunidade comprometem o seu futuro. Quantas pessoas que alguém diz: ele estava no lugar errado na hora errada. Ele fez aquilo, não foi por querer. Se eu pudesse voltar atrás e mudar a história da minha vida. Porque você trocou o propósito. Quantas pessoas abandonam Jesus por uma oportunidade e se esquece
que há um propósito na tua vida. Há um propósito de Jesus ter chamado você. A Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que você vá e para que você dê fruto, para que você exerça o teu propósito. Olha que coisa maravilhosa isso, queridos. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento. Eu tenho uma cruz, pastor. Meu filho, meu marido, minha família, ao meu trabalho, há um problema físico que eu tenho, há uma deficiência que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho. Ai, que cruz que eu carrego. Cruz não está relacionada apenas com sofrimento. A cruz está relacionada com propósito. Há um propósito de Deus em que você tem essa cruz. Havia um propósito de Deus para que Jesus carregasse aquela cruz, e nós estávamos nesse propósito, a nossa salvação. Outro entendimento que eu tenho deste texto: tomar a cruz significa caminhar para a execução. Jesus caminhou com aquela cruz, todos o viam, ele estava exposto, alguns o caluniavam. Pessoas que na semana anterior tinham colocado ramos, tinham colocado seus vestidos para que Jesus entrasse em Jerusalém, agora estavam gritando: crucifica-o. Pessoas que receberam alimento de Jesus quando ele multiplicou os pães e peixes, agora estava dizendo: crucifica-o. Tomar a sua cruz faz com que você seja exposto. Nós somos expostos todo dia, e hoje há uma patrulha tremenda quando alguém é exposto. Qualquer coisa que você entra, por exemplo, na rede e dá um comentário, daqui a pouco já vem tanta gente em cima. Tem que abrir igreja, tem que abrir nada, tem que ficar fechado. O outro vem: é verdade, tem que abrir mesmo. Abriu a igreja, tem que fechar. Fechou a igreja, tem que abrir. Tomar a cruz, irmãos, é se expor. Não dá para você ser de Jesus: eu tomei a cruz, eu sou um discípulo. Não dá para você tomar a cruz e não se expor, porque a cruz nos expõe. Tem que saber que você é de Jesus. Tem que saber que o seu coração é de Jesus, que a sua vida é de Jesus. Quando Jesus está caminhando pelas ruas de Jerusalém, quando ele está sendo exposto, açoitado, quando ele está sofrendo, as pessoas o veem. A Bíblia diz que eles tiraram a roupa, tiraram o manto de sobre Jesus, e ele se expõe. Tomar a cruz significa caminhar para a execução. João 19, 17, 18 diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Esses dois versículos nos mostram que entre tomar a cruz e ser efetivamente executado, Jesus teve que caminhar até a execução. E nesse caminho as pessoas o difamando, xingando, batendo, cuspindo, jogando coisas contra ele, fazendo outras coisas semelhantes a estas. Quando Jesus fala sobre tomar a sua cruz, ele está dizendo sobre um estilo de vida que às vezes nos expõe. Não dá para você ter a cruz e continuar com o mesmo estilo de vida de quem não tem a cruz. Não dá para você ter compromisso com Deus e com o mundo. Não dá para você um dia louvar a Deus e outro dia não louvá-lo. Não dá para você um dia ser grato e outro dia ser ingrato. Não dá para um dia você clamar, no outro dia você murmurar. Não dá para você num dia estar ajoelhado aos pés da cruz, no outro dia estar ajoelhado diante de outras pessoas, situações, de outras conveniências. Tomar a cruz também significa ir com ela até a execução. A Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte de cruz. E nós vamos um dia entregar a cruz. Paulo disse no fim da sua vida, quando ele está preso em Roma, e olhe a cruz de Paulo, irmãos. Ele era um homem, um cidadão romano, ele foi preso em Roma, e ele ficou anos lá. Ele pediu papel e caneta, ele pediu óculos, porque lá na cadeia Paulo escreveu
cartas, a carta a Timóteo, a carta a Filemão, outras cartas foram escritas dentro da cadeia. A cruz de Paulo estar preso tinha um propósito de Deus chegar até nós hoje. 13 cartas do Novo Testamento. A cruz de Paulo estar preso em Roma tinha um propósito, porque dentro da casa as cadeias eram dentro dos palácios, e ali dentro do palácio ele começou a falar de Jesus e os milagres acontecendo, e pessoas foram convertidas. Tanto que Paulo, quando escreve, ele diz: todos os santos vos saúdam, inclusive, principalmente os da casa de César. Na linhagem de César, que era o imperador, havia pessoas que aceitaram Jesus, porque Paulo tomou a sua cruz e foi para Roma, foi preso, e lá ele pregou o evangelho, até o dia em que ele foi executado, decapitado. E então ele nos deixa esta pérola de versículo profundo da Bíblia Sagrada: eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira, e eu guardei a minha fé. Ele está dizendo: eu tomei a minha cruz, eu neguei a mim mesmo, e eu segui a Jesus. Porque é isso que ele diz em Lucas 9:23: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Paulo é um grande exemplo disso, que não tomou a cruz por sofrimento apenas. Ele teve um momento de alegria. Ele diz: eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade, eu sei ter em abundância, eu sei ter pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um grande exemplo de alguém que entendia o propósito e não a oportunidade. Paulo era um homem rico, estudado, influente, tinha uma posição elevada, era encarregado de perseguir cristãos, tinha moral com aqueles mandantes da época, governadores. Mas agora ele aceita Jesus, e ele toma a sua cruz, ele se nega quem ele era, e ele se torna não mais o Paulo perseguidor, não mais o Saulo perseguidor, mas ele se torna o Paulo, o apóstolo de Jesus. Terceiro ensinamento: levar a cruz não é só começar carregando, é terminar carregando. No final deste versículo que lemos de Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: siga-me. O siga-me aqui é semelhante ao ide de Marcos capítulo 16, versículo 15. Lá Jesus diz ide, aqui Jesus diz siga-me, mostrando uma ordem que constantemente deve ser cumprida, nunca deve ser deixada de lado. Não adianta eu começar vivendo o que Deus estabeleceu na minha vida, mas não terminar aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim do que o início. Tanta gente começa bem a sua caminhada com a cruz, mas em determinado momento ele larga, ele corta, ele molda a sua cruz à sua maneira. Esses dias, nesses memes da internet, alguém mandou um sobre uma cruz, alguém que está carregando uma cruz muito grande, e aquela pessoa vê passar por ela as pessoas com cruz pequena, que parece que a nossa cruz é a mais pesada, parece que o nosso problema é o maior de todos, mas não é. Pessoas às vezes que a gente coloca como ídolos, pessoas famosas, bonitas, ricas. Nós estamos acompanhando, estarrecidos na televisão, o caso de um menino no Rio de Janeiro que foi, ao que tudo indica, morto por espancamento dentro de casa. Pessoas bonitas, famosas, ricas, morando talvez no melhor lugar do Rio de Janeiro. Pessoas que gozavam de privilégios financeiros, políticos. De repente, dentro de casa,
uma tragédia como essa, que ao que tudo indica, os responsáveis estão presos. A gente olha às vezes para a vida de alguém, puxa, que casal bonito, que cruz leve, que família maravilhosa. Esse pastor deve ter uma cruz tão leve, a minha é pesada. E eu às vezes olho para você, irmão, irmã, e digo, puxa vida, a cruz daquele irmão é leve. Uma família bonita, abençoada, tem saúde. Cada um de nós deve tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus até o fim, mostrando que o grande resultado que vamos colher é no final e não no início. Por isso a Bíblia diz: ser fiel até o fim e receberá a coroa da vida. Paulo diz: se nós esperássemos só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens, porque tudo aqui passa. Em tempos de falta de saúde, em tempos de desespero, as coisas grandes se tornam pequenas e as coisas pequenas se tornam grandes. Quantas pessoas nós estamos passando por isso no país? Está morrendo diariamente, irmãos, mais do que morreu num acidente das Torres Gêmeas de Nova York. Lá foram próximas de 3.500 pessoas. Nós estamos numa média de 4.000 pessoas morrendo diariamente. Quando a pessoa está ali, numa morte terrível, que esta doença traz, sem ar, sem poder respirar, o que importa, irmãos, é como nós estamos preparados para esse dia. Que ele não chegue na nossa vida, que nós cumpramos o tempo determinado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus já determinou todos os nossos dias. Mas haverá um momento em que nós teremos esse acerto de contas. Nós vamos dizer: Senhor, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. A Bíblia fala lá da igreja de Éfeso, que começou bem a carregar a cruz, mas no meio do caminho eles se desviaram. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, abençoada, bacana, uma igreja top, uma cidade abençoada, comércio pujante. Mas de repente, eles abandonam o primeiro amor e caem. E quantas pessoas são assim? Começam muito bem, mas terminam mal. Hoje a palavra que eu tenho para você, meu querido, minha querida, que está em casa, é esta: tome a sua cruz, siga Jesus, negue-se a si mesmo. Talvez o velho homem está aí querendo reclamar, a velha mulher está aí querendo reclamar. Manda ele ficar quieto. Estou falando para você dizer para você mesmo. Às vezes vem na tua mente: eu vou largar tudo, eu vou abandonar, eu vou sair de casa, eu vou sair da obra, para que servir a Jesus? É o velho homem, é a velha mulher que está querendo ressurgir. Manda ficar quieto, manda calar a boca, porque você não tem nada a ver mais com o velho homem, aquele que estava nas drogas, na bebida, aquele que era fanfarrão, aquele que prostituía, adulterava, aquele que roubava, aquele que mentia. Você não tem nada a ver mais com ele. Ele já morreu. Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, quando você se entrega, ele morreu. E você é nova criatura. A Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.